Olá a todas e todos. Me chamo Cleiton Felizardo, sou professor da UERJ. Antes de mais nada, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, eu estou usando uma bandana preta, com alguns desenhos brancos, estou com óculos preto, de armação redonda, e estou vestindo uma camiseta cinza. Estamos reunidos hoje aqui para o nosso primeiro seminário interno do nosso projeto de extensão intitulado Alfabetização Científica Inclusiva, Ciências com Todas e para Todas. É o nosso primeiro seminário interno intitulado Diálogos entre Alfabetização Científica e Educação Inclusiva. A gente vai fazer um diálogo. Hoje aqui a gente vai ter dois palestrantes, que são pesquisadores também do nosso projeto de extensão. Estão presentes hoje aqui também 4 estudantes da UERJ, do curso de Biologia, que são do nosso projeto de extensão. A professora Ingrid acabou de entrar aqui agora. A professora Ingrid, boa noite. Só estou dando as boas-vindas, começando agora o nosso seminário. A gente vai começar primeiro na fala do professor Miguel, já vou apresentar ele formalmente, e aí depois eu retomo a palavra e passo a palavra para você, professora Ingrid, tudo bem? Então, retomando aqui, fazendo a apresentação agora formal do professor Miguel, palestrante, nosso primeiro palestrante da noite. Miguel é licenciado em Ciências Biológicas pela UERJ, pedagogo também, possui especializações em Educação Inclusiva pelo IFMG, Ciências da Natureza pela UFPI, mestre em Ensino e Educação Básica pela UERJ, professor da Rural e também tutor do CEDERJ do curso de Biologia pela UERJ EAD. Miguel, já sei seu látis de cabeça, nem tô lendo, tá? Só para ter uma ideia. Somos amigos de longa data, a gente tem pesquisadores fera aí. Miguel é pesquisador da alfabetização científica, dentre algumas outras áreas, que é uma das perspectivas teóricas do nosso projeto de extensão. Então, o Miguel vai apresentar um pouco hoje aqui. Não vai esgotar todo o conteúdo teórico, metodológico, mas ele vai dar uma ideia inicial do que seja alfabetização científica, de como a gente trabalhar nas nossas escolas, por exemplo, né? Em outras instâncias também que dialoguem com o ensino, seja ele formal ou não formal. Então, Miguel, a palavra é toda sua. Me sinaliza quando você estiver finalizando sua fala. Então, a palavra é toda sua, pode começar a sua exposição. Tá ótimo. Boa noite a todos. É um prazer sempre estar com o Cleiton, seja em bancas, seja em projetos. Estamos sempre aí juntos. E é um prazer também estar nesse projeto agora, né, de alfabetização científica e inclusiva. São duas áreas que eu pesquiso dentro, tanto da alfabetização científica quanto da educação especial. Trabalho diretamente com o curso de educação especial, licenciatura em educação especial da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com a disciplina de didática geral e didática da educação especial. E hoje eu trouxe para a gente um pouco sobre alfabetização científica, né? Deixa eu só compartilhar aqui. Cadê? Deixa eu botar em tela cheia para a gente. Perfeito. Então, eu trouxe aqui para a gente hoje discutir e conversar um pouco sobre a definição de alfabetização científica e sua aplicação na educação básica. A alfabetização científica ela vem dentro da minha história desde a minha época da graduação em Ciências Biológicas na UERJ, em que eu fiz a minha pesquisa, meu TCC, dentro da alfabetização científica e do letramento científico. Nessa época eu ainda não tinha uma decisão de qual linha seguir. Seguiria a linha da alfabetização científica como sinônimo de letramento e culturação, ou se dividiria alfabetização científica, uma definição, ou letramento, outra definição. Então eu trabalhei as duas, dentro de uma perspectiva da educação infantil, trazendo um viés
pedagógico, biológico, do fazer científico lá nas crianças de 3, 4, 5 anos de idade. E de lá para cá, fui aprimorando, chegando no ensino fundamental 1, até onde cheguei no ensino fundamental 2, dentro do mestrado, pesquisando a alfabetização científica com o 9º ano de escolaridade. No processo investigativo do fazer científico entre a educação infantil e o 9º ano, que é o último ano de escolaridade do ensino fundamental, onde os alunos estão se preparando para chegarem ao ensino médio. E vim discutindo, interrogando as lacunas que ficam na proposta do fazer científico tão rasa e superficial durante todo esse processo. A visão limitada do fazer científico, onde os adolescentes eles enxergam o fazer ciência apenas como uma área da química, ou seja, o fazer ciência está associado a laboratórios com explosões, com misturas de elementos químicos, onde causam explosões, onde saem alguns outros tipos de elementos. E não se explora que ciência se faz em todas as áreas, que pesquisa se faz dentro de outros laboratórios que muitas vezes não são conhecidos como laboratórios. Por exemplo, uma sala de aula, que é o nosso caso. A sala de aula, ela é o laboratório de um pesquisador. Então, foi nessa perspectiva, nesse caminho, que eu segui durante o mestrado. E, ao longo do meu tempo dentro da graduação, orientando monografias, sempre pesquisando, junto com os meus orientandos, a alfabetização científica. Então, todos os meus orientandos, eles partem da perspectiva, do viés de uma alfabetização científica, porque a gente compreende que o fazer científico é alfabetizar. Que todos nós, enquanto professores de ciências, temos o objetivo de alfabetizar os nossos alunos cientificamente, porque a gente ensina os conteúdos da nossa disciplina para serem utilizados na resolução de problemas do dia a dia. Então, é a partir desse viés que a gente passa pela alfabetização científica em todo o processo do ensino de ciências. A gente vai estar falando mais um pouquinho à frente a respeito. Mas antes da gente entrar definitivamente na aplicação da alfabetização científica dentro do ensino, precisamos entender o que é a alfabetização científica. Então, a alfabetização científica, ela vem com a definição de que é uma capacidade de entender e aplicar conceitos científicos em situações do cotidiano. Isso inclui a compreensão de princípios científicos, a capacidade de pensar criticamente e a habilidade de tomar decisões informadas. Ou seja, um sujeito alfabetizado cientificamente, ele possui a capacidade de pegar os conceitos científicos e aplicá-los nas resoluções de problemas do seu dia a dia. Compreender como se faz ciência, como se enxerga o processo de algo que está presente no seu cotidiano, que aquela situação ela já foi pensada, já foi revista e já foi aplicada e testada, muitas das vezes refutadas ou então aceitas até virarem teorias. Então, todo o processo que nós temos nos dias de hoje, por exemplo, vacinação, medicação, questões de capacidade de compreensão climática, atuações práticas para diminuir o problema climático do nosso planeta, são conhecimentos científicos. E a partir da alfabetização científica, esse aluno, ele compreende que o que ele aprende na escola está a todo momento no seu dia a dia, e que os conceitos adquiridos, discutidos dentro da sala de aula, eles são ferramentas para serem utilizados dentro da sociedade. Então, a alfabetização científica, ela nada mais é o quê? Tornar o sujeito capaz de conhecer os conceitos científicos e enxergá-los na sua sociedade, no seu dia a dia.
e aplicá-los, não só enxergá-los, mas saber e ter capacidade de utilizá-los. Mas antes de chegarmos a esse ponto, a gente tem uma visão geral sobre a ideia de alfabetização científica. Ela não é uma ideia nova, por mais que muitos tenham escutado agora, porque quase não era falada. Hoje se fala bem mais de alfabetização científica. Ela não é um conceito novo, apesar dele ainda não estar completamente firmado, como eu falei no início, que lá na minha época, quando eu fui apresentada a alfabetização científica por uma leitura que eu estava fazendo de levantamento de referencial teórico e me deparei com o termo e eu gostei da definição, eu gostei da separação da alfabetização, do letramento da enculturação científica. Falei, é isso que eu quero pesquisar, pelo menos na minha monografia. Ela, por mais que não seja um conceito novo, ainda não está definido de forma que venha a agregar que a alfabetização científica é isso, letramento científico é aquilo, e culturação científica é outra coisa. A alfabetização científica ela foi apresentada pela primeira vez em 1958, com o termo scientific literacy. E esse termo, ele sofre grandes discussões. Quando eu falo que ainda não foi definido o que é devido à tradução do termo, que ele ainda é discutido e traduzido de formas diferentes de acordo com a língua, com o país. Por exemplo, na França, a gente traduz para cultura científica ou alfabetização científica. Na língua espanhola, ela vai ser traduzida para alfabetização científica. E já no Brasil, ela vem como gera um debate dessa tradução, que ela pode ser traduzida tanto para alfabetização científica quanto para letramento científico. Então, ao longo do tempo, a gente adquiriu 3 linhas de segmento de definição. E a linha que eu sigo, e juntamente com todos os ideais que se trazem, é de alfabetização científica, que é traduzida, que é discutida por 2 grandes teóricos, grandes nomes desse termo dentro do Brasil, que é Cicerón e Chassot. A gente vai falar deles mais à frente. Opa, passou. Foi. Aqui estão eles, alguns autores brasileiros que discutem a alfabetização científica. Lucilena Cicerón e Ático Chassot. Esses são os meus principais teóricos dentro da alfabetização científica. Se eu quero discutir um termo dentro, apresentar para os meus orientandos que todo semestre chegam, as primeiras leituras que eu apresento é Cicerón e Chassot. Principalmente Chassot, que trouxe que a academia fala que ele é o pai da alfabetização científica no Brasil, e ele mesmo diz que não. Ele fala que não, ele é apenas um estudioso do tema dentro do processo de aprendizagem, dentro do processo científico no país. Então, nós temos esses 2 livros que são referências deles, Alfabetização Científica, de Chassot, e Alfabetização Científica na Prática, de Cicerón. Então, recomendo para que leiam, eu sempre recomendo eles para os meus orientandos. São livros que, de fato, trazem uma linguagem de alfabetização científica leve e acessível e que discute bem o termo. Mas aí vem a questão, por que, Miguel, você escolheu alfabetização científica e não letramento científico? Por quê? Chassot e Cicerón trata a alfabetização científica como sinônimo de letramento científico. Esse aporte essa decisão vem de um aporte teórico de Paulo Freire e de discussões da língua junto com
com Magda Soares. Lá dentro da alfabetização linguística, né, da língua portuguesa, ensinar a ler, escrever, codificar e decodificar os códigos linguísticos brasileiros, Magda Soares define que alfabetização é você decodificar os códigos linguísticos. E letramento nada mais é que aplicar esses códigos linguísticos dentro da sociedade. No momento em que você consegue ler um jornal, você consegue ler uma bula, você consegue usar a linguagem dentro da sociedade. Você é letrado. Quando você apenas decodifica, você não é letrado, você só é alfabetizado. E eu trago muito essa explicação para dentro da alfabetização das crianças ali no primeiro ano de escolaridade, que eles ainda não estão em um processo de letramento de acordo com Magda, eles não estão letrados de acordo com Magda Soares, eles estão em processo de letramento, que é quando você ensina eles os códigos linguísticos, eles conseguem ler palavras curtas, mas a todo momento você tem que estar apresentando que o que ele está aprendendo em sala de aula, de alfabetização, ele vai enxergar na rua. É quando um pai passeia com seu filho que está em processo de alfabetização e pede para ele ler uma placa, está na frente da televisão, pede para ele ler o que está aparecendo na televisão, apresenta um jornal, uma revista e pede para ele ler, e informa que a revista e o jornal apresentam informações, que a placa ela é informativa, que a partir do momento que você consegue ler, você consegue embarcar em um ônibus com mais facilidade, sem precisar de utilizar recursos de cores, de letreiros apenas matemáticos. Então, a todo momento, você está inserindo essa criança na leitura. E essa definição de Magda Soares, ela é muito recente com o que Freire veio falando lá em 1967, 77, 87, que ele definiu a alfabetização como prática social. Então, nessa época que Paulo Freire definiu a alfabetização como prática social, na língua portuguesa não existia definição de letramento, que a definição de letramento dentro do dicionário, ela surgiu com Magda Soares. Então, nosso aporte teórico para entender que alfabetização e letramento são sinônimos vem dentro da definição freiriana, de que o sujeito alfabetizado ele é capaz de tornar um sujeito ativo, autônomo e crítico dentro da sociedade, autor da sua própria história. Então, o sujeito que não é alfabetizado, ele se torna um oprimido na mão do opressor. Então, Freire traz essa justificativa para a alfabetização. Então, quando indagam por que você segue a linha Chassotiana e Cicerone, qual é a sua justificativa plausível para tal? Definição de Freire. Freire já definia, antes de surgir a definição de letramento, ele definia a alfabetização como prática social. E quais são os benefícios da alfabetização científica? O sujeito que está em processo de alfabetização científica, ele compreende melhor o mundo natural, ele desenvolve habilidades críticas e analíticas, ele tem uma preparação de carreira científica e tecnológica mais adequada e mais dentro do viés que a academia, o meio científico exige, e ele toma decisões informadas no aspecto de que o sujeito alfabetizado cientificamente é um sujeito que, antes de acreditar em algo que estão propondo a ele como ideia verdadeira e absoluta, ele vai pesquisar as fontes. Ele compreende melhor o mundo natural em que sentido? Um sujeito alfabetizado cientificamente, ele está inserido no mundo. E o mundo, ele é natural. Então, ele compreende a relação ecológica, ele compreende o papel dele dentro da preservação da natureza, ele compreende a função de cada ser vivo
que está ali na natureza, então ele entende que ele precisa de uma abelha, então ele precisa atuar em um processo em que esses organismos vivos não entrem em processo de extinção, porque isso vai acarretar toda uma desconstrução da cadeia alimentar, da teia trófica. Então, ele compreende, um sujeito alfabetizado cientificamente, um processo de alfabetização científica, ele consegue enxergar melhor o mundo à sua volta. Ele desenvolve habilidades críticas e analíticas, porque aí já entra no último ponto, de decisões informadas. Quando trazem uma ideia como certeza absoluta, verdade absoluta, ele vai criticar, ele vai questionar e vai analisar se de fato é o que está sendo apresentado. E de que maneira? Procurando fontes confiáveis, procurando a ponta inicial do processo de construção daquela ideia, se de fato é o que estão apresentando a ele ou não. Lembrando, é bom destacar também que nós nunca estamos alfabetizados cientificamente. Nós iremos morrer em processo de alfabetização. Então, Miguel, você pesquisa alfabetização científica há um tempo. Você direciona todas as suas atividades para dentro da alfabetização científica. Então, você é alfabetizado cientificamente? Não. Eu estou em processo. Porque Vygotsky fala que na interação social, o sujeito aprende. Então, eu costumo dizer para os meus orientandos que cada vez que a gente conclui uma monografia, que a gente transforma essa monografia em artigo, eu estou aprendendo algo novo sobre a alfabetização científica. Eu estou compreendendo um outro ponto, eu estou amadurecendo um ponto que até então eu não estava enxergando de forma madura. Então, cada vez que a gente conclui uma monografia, é um aprendizado novo, e quando transformamos essa monografia em um artigo, é mais um aprendizado. E esse aprendizado se esgota? Não, nunca vai se esgotar. Então, o dia que a gente chegar e fala assim, agora eu sou alfabetizado cientificamente, precisamos rever nosso processo de alfabetização. Então, as estratégias para promover essa alfabetização científica. É uma educação científica desde cedo, ou seja, desde lá da educação infantil, da mais tenra idade, apresentando aos mais novos o processo de alfabetizar cientificamente. Também é importante o uso de recursos interativos e práticos. Agora, levando para nosso viés do segundo segmento do ensino fundamental e ensino médio, o envolvimento da comunidade e parceria com instituições científicas, inserir esses alunos em questionamentos do processo social. Nós temos em nossas voltas, nas escolas, principalmente públicas, processos ecológicos gravíssimos e que pode ser discutido, pode trazer o viés de alfabetização científica, de trazer os conhecimentos científicos como ferramenta para solucionar aqueles problemas. Fazer nossos alunos, nossos adolescentes, pensarem, refletirem em que estratégias que eles podem ter dentro da comunidade, eles podem ter dentro de casa, dentro da própria escola, com os colegas, que vá fazer com que o comportamento humano social melhore e aquele problema ambiental que eles estão sofrendo, seja com um rio a céu aberto que transborda quando chove e alaga as casas, ou que faz deslizamento, que causa doenças por questões de falta de saneamento básico, o que pode ser feito? E com isso, através dos conhecimentos científicos, eles cobrarem das autoridades, fazerem com que os políticos cumpram com seu papel de dar condições de vida digna para os moradores daquela localidade. Então, isso é alfabetizar cientificamente, fazer com que, a partir de ferramentas científicas, de conhecimentos científicos, esses integrantes da sociedade tracem soluções para os seus problemas do cotidiano. E o uso de tecnologias para disseminar informações científicas, como
a gente vê aí que é muito utilizado hoje, as ferramentas tecnológicas para disseminarem fake news, nós combatemos elas também com as mesmas ferramentas, através de tecnologia que é de fácil acesso. Hoje nós temos celulares, nós temos a televisão, nós temos outras tecnologias que, ao viés de muitos que não conhecem a definição de tecnologia, acreditam que não seja tecnologia, mas é uma tecnologia, em que todos que possuem acesso, por exemplo, um jornal, construir um jornal comunitário é uma tecnologia. Então, através dessas ferramentas, informar a sociedade sobre os conhecimentos científicos, práticas erradas que acometem dificuldades futuras. Então, essas são umas das estratégias para promover a alfabetização científica, entre várias, diversas. Seguindo aqui, o papel do educador na alfabetização científica. Nós, enquanto educadores, precisamos a todo momento estarmos inseridos em um viés de formar os nossos alunos para uma prática social, e não apenas para gravar conteúdo, chegar lá e passar na prova. Aqui nós temos alunos ainda de graduação, né, que estão aí, futuros biólogos, futuros colegas. A gente estuda um processo de ensino pautado dentro da prática social. Por mais que muitas das vezes nós não escutamos o termo alfabetização científica dentro das disciplinas de metodologias ou de instrumentação, mas ela está presente a partir do momento que você discute aquele assunto como um assunto que vá para dentro da sociedade, que não limita o aluno a decorar o que é uma mitose, o que é uma meiose, decorar a definição de células, decorar a definição de intemperismo, mas sim entender a importância desses processos, entender o processo de mitose, o processo de meiose. Por exemplo, é através desse processo de mitose que se chega às discussões da cura para o câncer, de por que as células cancerígenas elas se multiplicam tão rápidas, é dentro daquele ciclo de divisão celular que ela não respeita a ordem, ela pula a ordem, com isso ela vai se multiplicando, ela não faz aquele momento de parada aonde é checado todo o seu processo de divisão para ver se está correto ou não. Então, é levar os alunos a investigar esse processo. E aqui eu trouxe algumas fotos em que a gente discutiu processos científicos, conceitos escolares, mas aplicados dentro da sociedade. Então, nós temos aqui, da esquerda para a direita, nós temos uma foto de um grupo de alunos observando uma bromélia. Então, aqui a gente consegue compreender, consegue discutir o processo de interação ecológica, a importância de uma simples bromélia, porque dentro dela, a gente costuma dizer, a biologia diz que é um ecossistema dentro de um outro ecossistema. Então, dentro da bromélia tem uma funcionalidade de interação ecológicas infinitas. A segunda foto, nós temos outro grupo de alunos observando um corte de solo. Esse corte de solo nos leva a compreender todo o processo de formação do solo, o processo de encharque, o processo de formação de lençol freático, a importância do solo para a vegetação, para outras formas de vida. A terceira foto, ela nos apresenta um grupo de alunos observando abelhas. E aqui a gente discute a importância da abelha dentro da sociedade. Qual é a importância de estar preservando, estar impedindo com que esses insetos entrem em extinção? A foto abaixo, a gente tem uma discussão sobre a formação de solo. Aqui a gente consegue ver grupos de rochas e elas estão em processo de intemperismo, ou seja, são rochas intemperizadas. A importância do intemperismo, qual é a importância de termos vento, de termos chuva, de termos a força da água batendo ali no oceano para degradar essa rocha, transformá-la
em minerais e transformar em solos e assim por diante. A importância do surgimento do solo, porque se não surgir, o que acontece? E a última foto é a observação de um miocário. A importância das minhocas para o solo, e caso elas não existam, o que acontece com esse solo? Ele fica poroso, ou ele fica compactado, ele perde caminhos para o lençol freático ser alimentado. Se o lençol freático não é alimentado, o que acontece com os rios, os lagos e, consequentemente, o que acontece com nós, seres humanos, que dependemos dos rios e dos lagos para sobreviver? Então, toda uma cadeia de ligação científica. Então, não é apenas ensinar que intemperismo é o processo de degradação de rocha, é ensinar a importância do intemperismo dentro da nossa vida e dentro do nosso cotidiano, é entender que, se nós tirarmos uma determinada vegetação do local, de um solo, corre risco de ter deslizamento, do porquê da importância daquela vegetação, então o porquê e a importância de se estudar o local para preservar, ou quais são as consequências do desmatamento daquele local, quais as consequências do desmatamento dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia. Então, são essas situações. A gente vê aí deslizamentos em determinados locais, principalmente na região serrana do Rio, e a gente consegue enxergar a falta de alfabetização científica, porque o sujeito que compreende que, se você desmatar aquele morro e construir uma casa ali, a árvore que estava ali, aquela raiz, estava segurando aquele solo. Com isso, estava fazendo caminhos para a água, que passa direto, quando só tem a casa, adentrar o solo e não acontecer os deslizamentos. E por aí vão outros casos que a gente consegue enxergar por falta do sujeito estar em processo de alfabetização científica. Aqui nós temos alguns recursos utilizados para a promoção da alfabetização científica, alguns recursos utilizados em sala de aulas que já foram testados, aprovados, e que, de fato, são receitas prontas. Não são receitas prontas, mas são guias, viés, para se partir de um ponto de que eu, enquanto professor, vou ser um professor que vou estar promovendo a alfabetização científica no meu aluno, do meu primeiro dia em sala de aula ao meu último dia em sala de aula. Então, nós temos aqui como ser cientista sem o jaleco branco. Esse é um guia de atividades em espaços não formais que afasta o aluno da visão limitada de que ciência só se faz dentro de um laboratório de química. Então, nesse guia, a gente traz atividades que são atividades científicas que são promovidas dentro do Jardim Botânico, dentro do Museu de Solos do Brasil, dentro do Museu de Zoologia, que quando é muito comum você perguntar para um aluno se o químico que usa jaleco branco, usa óculos de proteção, e o botânico, qual das duas são cientistas? Vai sempre direcionar para o químico. Quando você bota uma pedagoga e uma química com o jaleco branco e a pedagoga sem o jaleco, a pedagoga que está ali em processo de investigação, está discutindo teorias, está promovendo pesquisas, a aluna vai sempre direcionar que o cientista é quem está com o jaleco branco. Então, tem essa visão limitada do fazer científico. E esse guia traz atividades que promovem a expansão dessa visão do que é ser cientista, do que é fazer científico. E nele também traz uma atividade de roda de conversas com cientistas negras, porque é muito comum a gente fazer o levantamento da figura do cientista.
E muitos dos participantes, dos alunos, nos apresentam a figura do cientista como um homem branco e muitas vezes de meia idade e na maior parte que atua de forma isolada, sozinho. E sempre botando para acontecer explosões. E isso também essa visão é muito construída pelos meios midiáticos, né? Pelos desenhos que não são educativos, que trazem o cientista como cara que é o detentor do saber, que é um sujeito muito inteligente a ponto de não ter uma vida social e ser introspectivo. Então, esse guia traz atividades que vão quebrando essas visões. E a memória dos dias em que fomos cientistas é um resultado, é um registro, na verdade, da aplicação dessas atividades. Então, aqui dentro da memória dos dias em que fomos cientistas, tem produções dos participantes das atividades do guia. O nosso terceiro material é Sustentabilidade na Escola, sequência didática para a transição de um jornal escolar. Também tem o objetivo de alfabetizar cientificamente. Como eu falei anteriormente, utilizar tecnologias para divulgar conceitos científicos, informações e produções da ciência. Então, produzindo jornal. Então, esse material, ele auxilia na produção de jornais dentro da escola, que podem pularem os muros da escola e passar para a comunidade. É onde os alunos vão estar ali alimentando constantemente com informações científicas, com informações que vêm chegando como fake news e botando as informações verdadeiras para a comunidade escolar, para a sua comunidade social. E o quarto material é um jogo digital chamado AlphaQuest. É uma atividade interdisciplinar que versa sobre alimentação saudável, mas que traz questões de matemática, questões de língua portuguesa, mas versando também nas ideias de alfabetização científica, trazendo conceitos de educação alimentar para o cotidiano do aluno, do participante que está inserido nessa atividade. Algumas aplicações de alfabetização científica. Eu trouxe um pouco aqui, não todas, mas algumas. Atividades desenvolvidas já por orientandos meus que defenderam, já se formaram, já são biólogos, que discutiram a alfabetização científica na prática dentro de sala de aula. Temos a primeira aqui, que foi um assunto discutido pela Eliara, sobre biologia marinha. Então, a gente discutiu sobre o impacto ambiental da poluição dentro dos oceanos. E foi através de jogos. Através de um jogo de tabuleiro, em que tinha cartas com perguntas de práticas do dia a dia dentro de poluição, dentro de preservação, que os alunos iam respondendo e conforme eles forem acertando, iam avançando as casas, e as casas apresentam cartas com perguntas que vão de um nível fácil ao nível mais complexo, de perguntas de conhecimento científico. Então, aqui, o objetivo desse jogo é levar aos participantes refletirem sobre sua prática social dentro da preservação marinha. O segundo foi do Alexandre Furtado. Ele falou sobre alfabetização científica na discussão de vírus e bactérias, onde discutiu sobre a questão de vacinação. A Eliara fez com um grupo de 8º ano. O Alexandre, ele aplicou com um grupo de alunos da EJA. Isso foi da fase 4 até a 9ª fase. Então, a gente, por ser um grupo de adultos, a gente levou vídeos sobre informações falsas e verdadeiras a respeito
de vírus e bactérias, principalmente na onda de que vacina te transforma em jacaré, que vacina mata. Então, a gente foi levar essa discussão e promover essa alfabetização científica nesses sujeitos adultos de forma consciente, com processos de discussão, explorando a vivência deles, o que eles acreditavam sobre vacina, o que eles acreditavam sobre antibiótico, qual era a diferença de tratamento para vírus e tratamento para bactérias, e apresentando sempre o que era fake news e o que era verdade, através do movimento científico. A fake news, a gente não consegue ir muito longe no seu processo de compreensão, seja ali na sua base, enquanto a verdade, a informação científica, a gente consegue partir do que a gente tem até a base dos seus primórdios, quando começou a se pensar naquele processo. E os participantes conseguiram enxergar de forma bem clara, que alguns até falaram, passei um bom tempo da minha vida sendo enganado. Então, a gente conseguiu ver resultados de que conseguimos deixá-los inquietos sobre o que eles conheciam, o que eles pensavam a respeito do assunto que discutimos. Aqui trouxe também alguns outros, como, por exemplo, educação sexual na EJA, resgatando memórias dos estudantes na promoção da alfabetização científica, que foi da Heloísa Pinheiro. Foi uma discussão que levantamos a respeito de gravidez na adolescência, do processo de utilização de preservativos, que muitos dos participantes não sabiam a respeito de PrEP, de PEP, de métodos contraceptivos eficazes, e muitos acreditavam em outros termos pejorativos que se aprende sem base científica. Então, a gente fez um recorte desses participantes retrocederem ao seu processo de adolescência, de juventude, para compreender como a falta de conhecimento científico, que torna o nosso diálogo, para quem está em processo de alfabetização científica, torna o processo de diálogo de forma mais fiel ao conhecimento científico, em que não é um mito em se falar sobre sexo, que PrEP ela serve para você se proteger do HIV combinado com a camisinha, e a PEP ela serve para você também se proteger do HIV após a exposição. E foi um resgate gigantesco, onde esses alunos, esses participantes, não sabiam informações que, para nós, que estamos aqui dentro da área de pesquisa, estamos a todo momento discutindo, quem não está pesquisando, mas está em processo de conhecimento, de busca, esse assunto é básico para aqueles adultos, a maior parte, sim, hoje, que o grupo que participou era composto pela sua grande maioria de sujeitos de 40 anos a 70, então eram sujeitos que já têm uma longa história de vida, experiência de vida, e muitos não conheciam determinado assunto. A segunda pesquisa já versa sobre o papel do professor de ciências na promoção da alfabetização científica em turmas inclusivas, um estudo a partir da educação ambiental. A gente trouxe nessa pesquisa, que já tem um direcionamento maior para o nosso projeto de extensão, a questão do professor de ciências, se ele, em sua formação, possui a alfabetização científica como algo fluido e que seja de seu conhecimento natural. E, juntamente com o processo de alfabetização científica, se ele está preparado para começar a discutir em alfabetizar o aluno que está de inclusão, com as suas deficiências, necessidades, porque muito se escuta dos professores, por não ter um preparo
dentro da inclusão, dentro da educação especial, de que eu não estudei para isso, eu não estudei para dar aula para alunos laudados, ou muitas das vezes, o aluno não é meu. Eu tenho um grupo de alunos lá na Rural que são mediadores escolares. E durante as nossas aulas de didática, por ser aula de didática, a gente discute muito práticas, práticas pedagógicas, como se comportar, como ser um professor que, de fato, promova a inclusão, que produza aulas que atenda às diversidades, que produza aula dentro do desenho universal de aprendizagem. E eles trazem muitos relatos de que os professores da turma falam assim, o aluno é seu, não é meu, porque eu não estudei para ser professor de inclusão. Então, a gente, através dessas indagações, a gente foi buscar informações de como esses professores trabalham a alfabetização científica e com seus alunos de inclusão. E a conclusão, os dados foram alarmantes, assustadores nos dois processos, tanto na alfabetização científica, muitos professores não conhecem que a prática de você ensinar o conteúdo da sua disciplina, direcionando ele para a resolução de problemas, é alfabetizar cientificamente, ou que sua disciplina, ele a reduz apenas para o aluno passar de série. E não tem conexão nenhuma com a realidade. Então, esse foi o levantamento que a gente conseguiu ter através dessa pesquisa. O segundo trabalho, que foi pelo Davidson, ele é intitulado A Promoção da Alfabetização Científica com Alunos com Transtorno Opositor Desafiador, TOD. Um estudo de caso em 3 escolas do município de Seropédica. Fizemos o levantamento também desses professores a respeito do aluno com transtorno opositor desafiador, e foram os resultados similares com o que a Suzane levantou em seu trabalho. Então, a gente vê a defasagem, a necessidade de uma alfabetização científica dentro da inclusão. Então, a partir desses pontos, a gente consegue enxergar a importância do nosso grupo de extensão, a importância que nós, enquanto pesquisadores e estudantes do projeto, temos de ferramenta para a sociedade, para produzir conhecimentos científicos para a sociedade. A importância de se estar dentro de uma sala, de aula, de formação de professores, uma sala de formação regular, e discutir a alfabetização científica, trazer esse processo de alfabetização científica para dentro do currículo escolar, para o dia a dia do professor, ele compreender que se ele der uma aula de língua portuguesa, o professor generalista, como são os professores de formação, os alunos que vão sair formados lá no Rangel Pestana, que serão professores generalistas, como eu também sou um professor generalista, compreender que a aula de português que ele vai dar, ele pode aplicar a alfabetização científica dentro dela, a aula de matemática, vai existir a alfabetização científica, e que o aluno de inclusão dele também pode ser alfabetizado cientificamente, deve ser alfabetizado cientificamente. Então, que a alfabetização científica, ela é acessível para todos, para todos e para todos. Então, gente, é isso. Finalizo aqui, Cleiton, muito obrigado. Obrigado, Miguel. Sempre muito riquíssimo as suas exposições, sempre muito didático. Não é à toa que eu convidei um grupo de pesquisadores assim fera para o projeto de extensão. Eu só sinalizo aqui que muitos professores não estão presentes aqui hoje do projeto devido a outros compromissos na universidade, em suas outras frentes também. Enquanto você foi falando, Miguel, foi abrindo várias abas aqui da sua fala. Eu vou fazer colocações breves aqui para já repassar a fala para a professora Ingrid, mas eu não queria perder esse fio da meada aqui. Ao final, vou repassar para você
a pergunta de uma colega que está aqui nos ouvindo hoje, que é a Mônica Guedes. Mas eu não posso deixar de comentar aqui dos seus referenciais teóricos que você traz, né, Miguel? Da Ciceron e do Chassot, já até assisti palestra do Chassot, até na época da pandemia, sempre muito rico, né? A gente aprende muito com ele, né? E o que você faz é trazer, quando você traz esses autores brasileiros e brasileiras, e faz essa transposição, né, que você vem explicando ali todo o histórico da alfabetização científica e como que a gente traduz aqui no Brasil, as perspectivas teóricas que concorrem, que a gente trabalha conjuntamente e a gente, quanto pesquisadores, a gente faz opções teóricas e metodológicas. E você traz uns referenciais bem legais desses autores brasileiros e brasileiras, e é importante isso, né, abriu essa aba aqui, porque quando a gente fala de alfabetização científica, a gente tem que falar dentro da nossa realidade, das nossas realidades, a realidade brasileira, né? Muitas das vezes a gente vê pesquisadores internacionais, é importante a gente estar situado com a pesquisa, sim, internacional, a internacionalização, mas entender isso também como que a gente vai desenvolver na nossa prática, no nosso cotidiano, na nossa realidade brasileira, ter nossas características de ser um país tropical, tudo isso. Então, acho isso muito interessante. O outro ponto, eu trouxe 3 pontos aqui. A alfabetização científica na educação infantil. O que eu gosto no trabalho do Miguel, inclusive a gente tem um capítulo de livro publicado, né, Miguel? A gente vai socializar com o nosso grupo de pesquisa também, nós temos produções nossas, a gente vai trazer outros autores também para dialogar, vou disponibilizar para os pesquisadores, as pesquisadoras, as estudantes do nosso projeto também, porque nós somos um projeto de extensão e nossa atuação, nossa reflexão é em cima das ciências, né, dos saberes socialmente construídos. E aí, retomando um pouco o que eu falei ali no início, ali, o Miguel ele fala, ele começou ali a trabalhar a alfabetização científica na educação infantil. Eu acho isso muito rico, acho muito importante, porque alguns professores, professoras, né, têm a ideia que a gente não pode trabalhar alfabetização científica com crianças, que elas não vão compreender, e o Miguel já traz um trabalho assim com resultados que ele desenvolveu na educação infantil também, então isso é muito bacana. A gente pode sim, deve, né, conforme o Miguel falou, trabalhar assim a partir lá das crianças já na educação infantil. E aí, só para finalizar aqui o terceiro tópico, já para passar a palavra para a professora Ingrid, quando você apresenta os trabalhos dos seus orientandos, suas pesquisas, é muito rico isso também. Essas pesquisas que a gente faz, que a gente trabalha com ciência básica, eu e Miguel, a gente era da ciência aplicada, depois a gente foi migrando para a ciência básica, então o Miguel discute isso também nos trabalhos dele, que o pedagogo, a pedagoga são cientistas também, a gente trabalha com ciência básica, e a sala de aula é um locus, né, importante, fértil, para essa produção, disseminação dos conhecimentos e construção deles também. E aí, quando você traz o trabalho dos seus orientandos, inclusive participei da banca do Davidson, isso é importante, porque a gente socializa esses trabalhos, você tem feito trabalhos bem legais na nossa realidade, né? Então, parabéns, Miguel, pelo seu trabalho. Convido agora a professora Ingrid, vou apresentá-la brevemente. Olha como é que é o seu currículo de todo mundo aqui. Não preciso nem ler o Lattes. A professora Ingrid. Ingrid, está aí? Minha amiga de longa data, desde o mestrado, fizemos mestrado juntos. Como as formalidades pedem, né, Ingrid? Vou te apresentar. Ingrid é licenciada em Pedagogia pela UERJ, possui especializações Lato Sensu, pós-graduação de Lato Sensu, especializações em Psicopedagogia pela UERJ, Neurociências pela UFRJ e Educação Inclusiva pelo IFMG. E também é mestra em Ensino em Educação Básica pela UERJ. Fera na sua área de pesquisa aí. Ingrid é professora do município do Rio de Janeiro, do atendimento educacional especializado, professora da UF. A Ingrid trabalha agora com formação de professores para a educação inclusiva, e hoje ela vai nos contemplar aqui um pouco da fala dela. Novamente, né, reitero que a gente não vai esgotar todo o assunto, mas ela vai trazer um pouquinho aqui para o nosso grupo o que é a educação especial, como que ela foi se constituindo ao longo da história,
até a gente ter o paradigma hoje da educação inclusiva que a gente defende. Inclusive, a gente tem uma política mais recente agora, de 20 de outubro de 2025, a política de educação especial inclusiva. Então, a palavra é toda sua, Ingrid. Pode começar a sua exposição e, no final, a gente faz um diálogo e as considerações finais. Obrigado pela sua participação, minha amiga. Imagina, eu que agradeço. Todos me ouvem bem? Então, gente, vou me autodescrever, tá? Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados, né, um pouco abaixo dos ombros, estou usando óculos e uma blusa preta, que eu não sei se dá para vocês verem. Atrás de mim tem uma parede branca. Quero agradecer primeiro, né, o convite do meu amigo Cleiton para falar com vocês hoje. Vi que é uma responsabilidade muito grande, assim, depois da explanação maravilhosa do Anderson, eu sei muito né, de todo esse conteúdo que ele trouxe para a gente, né? Já está imaginando vários trabalhos assim, que a gente pode implementar, né, na escola, trabalhos diferentes, né? O Cleiton já me conhece há algum tempo, sabe que eu sou a pessoa do filo pedagógico dentro da educação inclusiva. E eu vou trazer para vocês hoje um pouco da história da educação inclusiva, né? Aqui vocês estão se formando, né? Licenciando, graduando em biologia, e vocês vão ter, com certeza, nas salas de aula de vocês, muitos estudantes com necessidades educacionais especiais, né? Tenham eles um laudo fechado ou não, mas é importante a gente compreender a importância, né, dessa luta que já vem atravessando já séculos, vamos dizer assim, para as pessoas com deficiência. Tá? Vou colocar aqui a apresentação para vocês. Já informo que a minha apresentação ela é breve, eu não preciso trazer muito conteúdo, muito texto para vocês, mas depois a gente pode compartilhar materiais, tá ok? Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os caminhos, né, da inclusão. E aí, para trazer esses caminhos para vocês, nós precisamos pensar aqui um pouco no nosso panorama atual. Como o Cleiton disse, eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Eu sou professora também da Rede Paitec, também atuo na área da Rede Paitec, então eu tenho estudantes, né, desde o ensino do primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio. Está sendo um desafio para mim, mas é bem bacana, né, a gente já ir pensando nas práticas também para o ensino médio. Então, por exemplo, na Rede Municipal do Rio de Janeiro, nós tivemos um aumento muito grande, né, no número de matrículas de estudantes com necessidades educacionais especiais. Então, no ano de 2010, nós tínhamos mais classes especiais, mais estudantes matriculados nessas classes, e eram cerca de 6.125 estudantes. Em 2024, esse número caiu, e foi para 4.438 estudantes. Em 2010, nas classes regulares, nós tínhamos menos de 3.000 estudantes públicos da educação especial, menos de 3.000 estudantes com necessidades educacionais especiais matriculados. Né? No ano passado, o censo registrou que somente na rede municipal, somente na cidade do Rio de Janeiro, temos atualmente 31.302 estudantes com necessidades educacionais matriculados nas classes e escolas regulares de ensino. E aí, isso, por um lado, é um avanço. Significa que as políticas públicas elas vêm avançando em torno da inclusão. E isso é realmente um avanço muito grande. Mas, por outro lado, o aumento no número de matrículas vem deixando ainda mais evidente as fragilidades do nosso sistema educacional. E quando a gente pensa também em políticas públicas, né, eu particularmente, confesso a vocês que eu penso que, nossa, o Brasil é um país muito avançado, né, com relação às leis, aos decretos voltados para as pessoas com deficiência, mas, ao mesmo tempo, se nós estamos num país que precisa de tantas leis e tantos decretos, pode ser que alguma coisa, né, precise ainda
melhorar. Ou seja, a inclusão ela não vem acontecendo de uma maneira natural até os dias de hoje, né? Nós temos ainda uma visão muito estereotipada por parte de educadores e até familiares de pessoas com necessidades educacionais especiais sobre os modos de agir, as atitudes. E aí, quando a gente pensa em educação especial na perspectiva da educação inclusiva, a gente precisa pensar que o primeiro grande marco, né, assim, em questão mundial, já começa ainda no trabalho. No século XVIII, a Revolução Industrial, né, na Inglaterra e na França, as pessoas com deficiência começaram a ser contratadas por fábricas porque seriam mão de obra barata. Mas, ao mesmo tempo, essa mão de obra barata, ela pode ser considerada um marco, como eu disse para vocês, porque é o momento em que as pessoas com deficiência começam a ser inseridas no mercado de trabalho. Claro que claro que aqui eu não estou considerando as realidade, né, na qual eles viviam, porque as fábricas eram completamente insalubres. Mas por que, ainda é considerado um fato importante? Porque a partir daquele momento, as pessoas com deficiência, elas começaram a se ver e a serem vistas também como pessoas que eram capazes, né, de fazer algo, de trabalhar, de se sustentar. Então, aqui no Brasil, nós tínhamos, né, já no século XIX, o Instituto Benjamin Constant, e aí as pessoas às vezes confundem, mas a educação inclusiva no Brasil começou com o Instituto dos Meninos Teles, né, com o Instituto Nacional de Professores, que é hoje são o Benjamin Constant, sendo que o que acontece, o que a gente não pode confundir, são escolas especiais. O primeiro marco regulatório voltado para a prática inclusiva na educação aqui no Brasil é a Constituição de 1988. Porque na Constituição de 1988 fala sobre a matrícula de pessoas, o direito à educação e a matrícula de pessoas com deficiência, preferencialmente nas classes regulares de ensino, nas escolas regulares de ensino, e que o Estado deve fornecer atendimento educacional especializado. Então, eu falei para vocês que o primeiro marco, inclusive, foi no mercado de trabalho no século XVIII, né, durante a Revolução Industrial na França e na Inglaterra. No Brasil, o primeiro marco inclusivo, de fato, pode ser considerado a promulgação da Constituição Federal de 1988. E aí, o que vocês veem nessas figuras, nessa imagem que eu coloquei ao lado esquerdo? Nós temos 3 pessoas querendo assistir ao jogo de futebol. Na primeira imagem, tem um homem mais alto, que consegue, tem um menino, que não consegue, e tem um adolescente, né, que tem a visão um pouco tampada. Com a Constituição de 88, começam a ser fornecidas ferramentas. Então, a gente começa a caminhar, ainda muito sutil. E aí, na imagem ao centro, o que vocês veem? O homem recebe um caixote, que ele não precisava. O menino recebe o caixote, que não atende a sua necessidade. E o adolescente recebe também o mesmo tipo de caixote, que vai atender a sua necessidade. Então, começou a caminhar, mas que algumas pessoas com deficiência continuariam na mesma situação dentro dos espaços escolares. E aí, em 1994, nós tivemos 2 marcos, a Declaração de Salamanca e a Política Nacional de Educação Especial.
A Política Nacional de Educação Especial aqui no Brasil, ela tinha como objetivo a matrícula de pessoas com deficiência nas escolas de classes regulares de ensino. Terceiro, estou falando de uma política da educação especial. E essas pessoas teriam garantida a matrícula. Qual é a grande polêmica desse documento de 94? Essas pessoas poderiam ser matriculadas nas classes regulares de ensino desde que elas se adaptassem ao sistema educacional, desde que elas se adaptassem às práticas pedagógicas daquela escola. Então, eu não estou falando de inclusão, eu estou falando de uma política de educação especial que propõe o quê? A integração instrucional. E aí, a Declaração de Salamanca, por que foi um documento norteador que fez muitas pessoas pensarem? Porque vai ser o primeiro documento que vai trazer a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, vai ser o primeiro documento que vai trazer o termo educação inclusiva. E aí, assim, o que as pessoas, às vezes, também confundem muito? Então, as classes especiais iriam acabar. Não. De acordo com a Declaração de Salamanca, as classes especiais elas não deveriam ser extintas, né? Até mesmo porque alguns países já tinham um sistema de ensino bem organizado, todos esses moldes, com estruturas mais específicas para atender essas pessoas, e trouxessem demandas mais distintas dentro da sua deficiência, dentro da sua necessidade educacional. E aí, o que o documento ele vai ressaltar para a gente? Nas escolas inclusivas, né, todos os estudantes deveriam aprender juntos. Tivessem eles necessidades educacionais especiais ou não, né, e aí ficaria sob a responsabilidade da própria instituição de ensino a adequação necessária para atender a necessidade daquele estudante. E aí eu estou falando de adequação, não estou falando de adaptação. A adaptação ela é algo muito pessoal, ela vai alcançar aquele sujeito especificamente, as necessidades daquele sujeito. A adequação ela vem trabalhando todo o processo de educação, né? Até que o estudante alcance o objetivo acadêmico que vai ser estabelecido para ele de acordo com as suas potencialidades. E aí, ainda tínhamos, né, a Política Nacional da Educação Especial, que vinha dizendo que aquele sujeito, aquele estudante tinha que se adequar. Em 96, quando a Lei de Diretrizes e Bases, né, ela foi promulgada, ela trouxe não, peraí, se eu vou matricular se esse estudante tem uma necessidade educacional especial, e ele vai frequentar as escolas regulares, então é o sistema de ensino que deve proporcionar os instrumentos necessários, a acessibilidade para que aquele estudante, além de garantida a matrícula, tenha garantida também a permanência dele nesses espaços escolares. E aí, eu trago novamente a imagem para vocês. O menino, né, ele recebe os caixotinhos necessários para ele assistir o jogo de futebol. E o adolescente recebe um caixote também para que ele possa se adaptar, para que ele possa assistir, perdão, e o homem não precisa de adequações. O que isso significa dizer? Que aquele estudante, né, vamos dar um exemplo de um estudante com deficiência intelectual. A deficiência intelectual, assim como o autismo, ela se divide em níveis também, né? Então, você tem a deficiência intelectual leve, você vai ter a grave, a moderada, a severa. E ali, o que o professor, né? O que o sistema de ensino, o que a escola vai fazer? Ela vai fornecer as adaptações e adequações necessárias para cada estudante.
Então, se eu tenho um estudante com deficiência intelectual grave, ele vai precisar de maiores adequações e maiores adaptações do que o estudante com deficiência intelectual leve. Então, eu vou fornecer instrumentos para ambos, atendendo à sua necessidade, enxergando aquele estudante como sujeito dentro da sua individualidade. E aí, em 2008, a Política Nacional da Educação Especial, ela é revista. Então, nós passamos a ter a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Em 2007, foi elaborado o documento que regulamentava as salas de recursos nas escolas. E aí, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, ela vem defender também que os professores precisam ter garantidos também a formação continuada, voltada para a educação especial. Porque, até então, nesse período de 2008, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele já vinha sendo discutido, já vinham sendo elaborados vários documentos, cada um dando um direito específico à pessoa com deficiência e garantindo a educação, mas garantindo a educação na matrícula, porque apesar da LDB, poucas escolas tinham as salas de recursos multifuncionais. As escolas tinham classes especiais e muitos estudantes que várias vezes eram matriculados nas classes especiais tinham condições de serem matriculados em classes regulares. E aí vocês vão dizer assim, mas a classe especial ela é algo ruim? Não, ela não é. Mas, como defendia a Declaração de Salamanca, depende da necessidade de cada indivíduo. E cada indivíduo precisa ser atendido dentro de sua necessidade. E a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela já começa a defender, né, de uma maneira mais ferrenha, vamos dizer assim, as práticas mais equânimes de educação. Então, ela vem defendendo a equidade educacional, mas dizendo também que o professor que está em turma, o professor que está na sala de recursos, precisa de formação, porque ele não vai tirar, né, da cartola as adaptações e as adequações que esses estudantes precisam. Desculpa, gente. Minha garganta está falhando, está me doendo. E aí, em 2015, nós temos a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, a LBI, ela tem uma sacada maravilhosa. Ela joga para a sociedade também a responsabilidade sobre a acessibilidade. Percebam que nós vivíamos em uma realidade que ela era desigual, foi o primeiro desenho que eu mostrei para vocês. Depois ela começa a trabalhar as questões no pé de igualdade. Só que a igualdade, ela não vai atender a todos. E as pessoas com deficiência, elas não vão ser atendidas dentro de um mesmo parâmetro que as pessoas típicas. E aí nós começamos a ter avanços dentro das políticas públicas que defendiam o quê? A equidade. Cada um vai ser atendido dentro das suas necessidades. Mas aí vamos pensar. Levamos séculos, né, para chegar a essa prática. Mas lembra que eu falei sobre a Revolução Industrial? Que o princípio, né, da inclusão pode ser considerado no mercado de trabalho no período da Revolução Industrial? No período após a Revolução Industrial, ficou aquela pergunta no ar, né? Por que nós estruturamos um modelo de produção em massa que iguala aquilo que não é igual?
como que esses produtos vão atender a todos? Como que esses espaços construídos vão atender a todos? Aí, na década de 80 ainda, né, começou-se a questionar muito a acessibilidade. Vocês estão vendo que no desenho universal que está representado naquela imagem já não tem mais muro? Então, nos Estados Unidos, né, começaram a pensar no desenho universal. Mas esse desenho universal ele não era voltado para a educação, pensaram no desenho universal mesmo, de acessibilidade dos espaços. Pensaram no desenho universal nos projetos arquitetônicos. E aí, na década de 80, nos Estados Unidos mesmo, mas em 84, se eu não me engano, começou a ter o advento da informática, né? O boom dos computadores e tudo mais. E aí, o que o governo dos Estados Unidos faz? Ele pede, né, um relatório querendo saber, né, qual a parcela da população que não estava alfabetizada, porque aqueles computadores que estavam sendo construídos na época precisavam ser vendidos. E aí, quando esse relatório foi entregue, o governo viu que grande parte da população não estava alfabetizada. E quem eram essas pessoas? A maioria dessas pessoas eram pessoas com deficiência. E aí, como uma forma, né, de alfabetizar essas pessoas com deficiência, 5 médicos criaram uma equipe multidisciplinar. E aí eles pegaram o conceito de desenho universal e começaram a aplicar esse conceito de desenho universal para a aprendizagem dessas pessoas. E essas pessoas começaram a ser atendidas no Centro Tecnológico Especial, Centro de Tecnologia Especial e Aplicada. E aí eles começaram a fazer vários tipos de atividades e viram que aquelas pessoas tinham potencialidades. Então, aquelas pessoas começaram a aprender nesses centros. Só que quando essas pessoas começaram a sair dos centros para ir para as escolas, eles não aprendiam, ou os professores, os educadores não enxergavam as suas potencialidades. E aí esses médicos, né, que fundaram esse centro, pensaram assim, não, tem alguma coisa errada, porque aqui eles sempre aprenderam, por que lá fora, né, eles não estão aprendendo? E aí eles foram até essas escolas para verificar o que estava acontecendo, né? E quando eles foram até essas escolas para verem o que estava acontecendo, eles viram que existiam barreiras nessas escolas. Eram barreiras físicas e barreiras atitudinais. Mas essas barreiras, as principais barreiras, estavam no currículo. Por quê? Existia um currículo único para atender a todos. A integração. E aí, eles começaram a elaborar diferentes propostas para que fossem, né, as necessidades dessas pessoas fossem atendidas. E aí é onde surgiu o desenho universal para aprendizagem. Então, quando no Brasil, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão ela foi promulgado também no Conselho Nacional de Educação, foi estabelecido que a educação especial ela deveria ser uma disciplina obrigatória nas universidades, nos cursos de formação de professores, mas que ela deveria ser tratada de maneira transversal. Então, em todas as disciplinas deveriam ser discutidas questões voltadas para a educação especial. Todas as disciplinas deveriam abordar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Nós sabemos que isso não acontece porque nós ainda temos um longo caminho. Mas por que eu trouxe esse recorte sobre o desenho universal para vocês? Porque se vocês pegarem todos os documentos desde o ano 2000 até 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência começou a ser discutido 15 anos antes da promulgação.
Mas, se vocês pegarem todos os documentos, vocês sempre vão lembrar do desenho universal para aprendizagem. Então, quando eu falo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, eu estou dizendo que eu não posso ter um currículo estático. Meu currículo ele precisa ser flexível. Ah, mas eu tenho as disciplinas específicas, eu não posso mudar. Nós não estamos falando de mudar o conteúdo, mas de usar estratégias e práticas inclusivas. Porque uma disciplina, às vezes, ela pode ser ensinada de diferentes formas. Né? O Anderson trouxe algumas sugestões para vocês de alfabetização científica que entra também nas práticas inclusivas, e que pode ser considerado também dentro do desenho universal para aprendizagem. E eu tenho um estudante com autismo e deficiência intelectual na minha sala de aula, eu sei que ele precisará de mais recursos visuais quando eu elaborar as minhas atividades. Então, o que o desenho universal para aprendizagem ele vai propor na prática? Vocês vão precisar, obviamente, fazer o plano educacional individualizado, né, que é um instrumento de adaptação e adequação curricular, e vocês vão poder utilizar aquele material adaptado, utilizar esse planejamento para alcançar toda a turma. Por mais que o nível de complexidade ao longo das aulas aumente, mas vocês precisam atender a todos os alunos com práticas, né, equânimes, e que vocês vão conseguir alcançar até mesmo aqueles alunos que tenham dificuldade de aprendizagem. E aí, por que eu trouxe essa questão para vocês? A pesquisa de Célio Sobrinho Alves, né, traz um soco no nosso estômago quando diz que não nos cabe estacionar na ideia de que a escola não está preparada para a educação inclusiva. Né? Então, quem geralmente afirma, né, que não estou preparado, não consigo, não sei, não posso, ou até mesmo a frase, né, ela não deveria estar aqui, deveria estar numa classe especial, geralmente esses professores, né, que afirmam esse despreparo, muitas vezes não querem estar participando de formações, né, que eu estou me formando com vocês, como vocês estão se formando comigo também. E aí, tal fato nos ajuda a pensar que, apesar da desconsideração do Estado pelo saber docente, ao impor de cima para baixo a obrigatoriedade da educação inclusiva, será que muitos de nós não estaríamos nos escondendo atrás desse despreparo para não enfrentar os desafios da educação inclusiva? Porque a educação inclusiva ela é extremamente desafiadora para o professor. E a educação inclusiva ela mostra as fragilidades docentes também. Mas, enquanto professora, eu passei por uma sala de aula até chegar ao atendimento educacional especializado, eu sempre usei essa fragilidade para rever o meu trabalho, para revisitar o meu trabalho. Então, a partir do momento em que nós, professores, utilizamos o plano educacional individualizado, utilizamos as atividades adaptadas, as adequações curriculares, as adequações das nossas práticas, nós conseguimos também alcançar os alunos que têm dificuldades pontuais de aprendizagem e conseguimos realizar um trabalho melhor. Por quê? Não existe só uma maneira de aprender. Né? Eu não vou entrar aqui com vocês na questão dos estilos de aprendizagem, mas cada pessoa aprende de uma forma. E quando nós, professores, conseguimos, né, caminhar entre os diferentes saberes e as diferentes maneiras de ensinar, nós conseguimos realizar uma prática inclusiva, porque a educação especial ela é uma categoria da educação inclusiva. Todos os alunos da sala de aula, todos eles estão incluídos ali. Então, de repente, quando um estudante não consegue compreender determinado conteúdo, pode ser porque aquela forma que eu estou ensinando não está atendendo aquele estudante dentro da necessidade educacional dele. Seja ela uma necessidade educacional especial,
ou não. E aí, como eu não poderia deixar de trazer, porque Cleiton já me conhece, vou trazer um trecho do Vygotsky. E nos diz que é sempre importante, né, a gente lembrar que a educação de crianças com diferentes defeitos, aqui vocês perdoem, tá? Porque é assim que ele traz no texto, é trazido no texto, né? Vamos considerar que foi um texto escrito há cerca de 100 anos atrás, ou mais de 100 anos. Então, a educação de crianças com diferentes defeitos deve basear-se no fato de que, simultaneamente ao defeito, são dadas também tendências psicológicas para a direção oposta, as possibilidades compensatórias para a superação do defeito, que são exatamente os que apresentam em primeiro plano no desenvolvimento da criança e devem ser incluídas no processo educativo como sua força motriz. Então, o que o Vygotsky está nos dizendo? Que a partir do momento que nós, enquanto educadores, fornecemos diferentes instrumentos para os nossos alunos, diferentes signos, nós vamos compensar aquela necessidade deles. Então, vocês, né, que estão em processo de formação, formação inicial docente, é isso, não existe só uma forma de ensinar. Se vocês tiverem, né, na prática inclusiva, e aqui eu não estou falando só da educação especial, né? Vamos pensar que esse termo, educação especial, ele não se tornou obsoleto, mas ele é algo muito mínimo dentro do nosso trabalho. Ele deveria ter deixado, né, de existir na década de 90, com a Declaração de Salamanca, e nós deveríamos pensar somente na educação inclusiva. Então, vocês, enquanto, né, educadores e educadoras, né, junto conosco também, que já estamos nesse trilhar há um pouco mais de tempo, devemos pensar em práticas equânimes e diferentes formas de ensinar para que possamos atender a todos os estudantes e os nossos estudantes com necessidades educacionais especiais possam, de fato, ter garantido o direito de inclusão, porque a inclusão ela vai muito além da matrícula. Okay? Então, foi isso. Trouxe só fiz um recorte, o Cleiton me recomendou fazer apenas um recorte. Obrigado, Ingrid, por nos contemplar com a sua fala. A gente tem um pouco aqui da perspectiva histórica, né, e social da educação especial, até se constituir nesse paradigma que a gente tem hoje, defende, e não aceitamos retrocesso. Obrigado. Vou só fazer aqui alguns ponderamentos rápidos a partir da sua fala, Ingrid. A professora mestra Ingrid falou um pouco da adaptação e adequação, diferenciou esses conceitos. Ela trouxe também um conceito muito importante quando a gente trabalha com educação inclusiva, que é equidade. Falou também um pouco da formação continuada, que é importante, essa formação permanente, que a gente chama também. Nós que trabalhamos com educação, a gente trabalha com processo social histórico, e as sociedades vão se modificando. A gente defende uma política progressista, que atenda a todos e todas nas suas individualidades, nas suas necessidades educacionais específicas. A Ingrid também aqui já deu um spoiler para a gente do DUA, do Desenho Universal para Aprendizagem, que vai ser o tema da próxima palestra do seminário do ano que vem, que a professora Tayane vai trazer para a gente, professora da UERJ, mas já deu uma pincelada aqui no DUA, bem bacana também. Eu achei importante na sua fala também, Ingrid, quando você fala do currículo, né? A gente não tem como falar de escola, de um processo de educação formal, sem falar do currículo. E aí você ponderou muito bem quando fala de um currículo fechado, estático, e que a gente não pode compreender dessa forma, apenas responder às burocracias das secretarias estaduais, municipais, federais, mas sim entender que a gente está num processo de inclusão, ele é um processo, assim como a alfabetização científica também a gente defende que é uma alfabetização para todas e todas, porque são sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. E é isso. Obrigado, Ingrid, pela sua fala.
As estudantes já conhecem a Ingrid, né? Aqui a gente tem presente também uma professora da UERJ, que é a Maria Eduarda Ferreira. Ela está aqui com a gente na audiência. Ela é minha colega de departamento, inclusive. Maria Eduarda, dá um tchauzinho aí para a gente. Tá ouvindo? Dá um tchauzinho aí. Ela é professora do nosso departamento, ela é historiadora, pesquisadora também da educação inclusiva. Então, isso é muito importante, ter pesquisadores de diferentes áreas, pensando, refletindo, propondo estratégias, metodologias para essa educação que seja inclusiva. E as estudantes só conhecem a Maria Eduarda, por enquanto, pelos vídeos da nossa página, mas ano que vem a gente vai ter bastante ações no Instituto, na escola pública, que a gente está desenvolvendo um projeto de extensão, a gente vai ter bastante ações com pesquisadores de diferentes áreas, trazendo seus olhares, suas contribuições, suas experiências, seus conhecimentos. E vou fazer aqui uma pergunta que uma colega fez aqui, para não perder o fio da meada, para o Miguel. Cadê? Deixa eu localizar aqui no chat. Só um minuto. Sim. A pergunta da Mônica Cristina Guedes, ela faz para o Miguel, como aplicar a alfabetização em uma escola do campo? Então, uma escola que tem suas próprias características, né? Ela geralmente é de tempo integral. Antigamente eram chamadas de escolas rurais, e eu tive uma pequena experiência em escolas rurais, que hoje a gente chama do campo, quando eu estava na graduação, na licenciatura em Ciências Biológicas, trabalhei numa escola no município de Nova Iguaçu, em Tinguá, e que tem sua própria essência, difere, né, da rotina das outras escolas, né? Então, essa pergunta é para o Miguel. Como aplicar a alfabetização científica em uma escola do campo, Miguel? Passo a bola para você. Obrigado, boa noite a todos novamente, né? Então vamos lá. Como aplicar a alfabetização científica na escola do campo? Quando a gente fala sobre escola do campo, a gente pensa logo naquela definição errada que a sociedade tem de um ambiente atrasado. Mas é um ambiente atrasado pela desvalorização do local. A gente vem aqui desde a época da Revolução Industrial, né, com aquela cultura de trazer os integrantes do campo para a cidade, para a formação de mão de obra para as indústrias. Então, a partir desse viés histórico, a gente tem a ideia de que o campo ele está ali, mas não era para estar. E, com isso, os integrantes daquela localidade não se sentem, até hoje muitos não se sentem integrantes com a sua própria identidade, com a sua própria cultura, com o seu próprio modo de viver, acreditando que a vida é evoluída na cidade grande. Então, a partir desses aspectos, a gente começa a compreender que a educação do campo, ela não tem, a educação produzida no campo, ela não tem uma identidade, uma produção. E, na verdade, se tem. É possível alfabetizar cientificamente através do campo, por quê? Uma escola do campo, ela traz culturas da sua própria sociedade, dos seus moradores que trabalham com agricultura, com criação. E a partir desse processo, ali se tem também conhecimentos científicos. Hoje nós temos conhecimento onde se produz ciência dentro da zootecnia, através que podem ser trazidos esses conceitos científicos para o melhoramento da produção, da criação animal. A gente tem aí contribuições grandes de uma das ciências antigas também, que é a agronomia, que podem trazer processos de compreensão e aprimoramento para as dificuldades do grupo campesino. Então, na educação do campo, a gente vê a alfabetização científica também. Quando se tem uma aula voltada para os problemas sociais característicos do campo. Quando você luta com Paulo Freire
traz a ideia de alfabetizar os sujeitos do campo, a galera ali que trabalha com a enxada, que trabalha na criação, você está alfabetizando. Você formar esses sujeitos como sujeitos críticos, compreenderem que eles também possuem o direito de ter acesso às produções científicas e que essa produção científica ela vai ser utilizada para benefício da própria comunidade, no seu ganha-pão, ali na plantação, na criação do seu gado, você está alfabetizando cientificamente aquele futuro adulto, aquele adolescente que já trabalha com seu pai, ajuda seu pai, porque a gente tem aquela ideia de que a valorização do campo não existe, que você estar ali no campo é algo passageiro. E não. E a gente precisa valorizar e fazer com que aquelas pessoas permaneçam e que lutem para terem os conhecimentos científicos em prol da melhoria da sua vida dentro do campo. Porque não é porque eu sou do campo que eu não posso ter uma internet, que eu não posso ter um saneamento básico, que eu não posso ter acesso ao meio de transporte de qualidade. Sim, quem é do campo também é cidadão e está ali amparado pela Constituição Federal. Então, trabalhar a alfabetização científica no campo é isso. É fazer ele compreender que a vida que ele leva, que o sujeito leva ali, não é uma vida atrasada. Ela está atrasada por conceitos históricos sociais. Obrigado, Miguel. Tem uma pergunta aqui da Laísa, nossa estudante do projeto de extensão da biologia da UERJ. Essa pergunta é para a Ingrid. De que forma o professor e o agente do atendimento educacional especializado podem trabalhar juntos para que seus papéis promovam a inclusão em vez de integração? Então, Laísa, eu vou te falar por uma experiência própria. Quando a gente trabalha em escola, principalmente escola pública, os principais agentes de inclusão são os outros alunos. E é importante que o diálogo seja mantido dentro da escola sobre a inclusão, o diálogo seja mantido com todos os estudantes, mas que também seja trabalhado o protagonismo desse estudante público de educação especial, esse estudante com necessidades educacionais especiais. Por quê? Não é dizer, né, é ter sempre cuidado com as falas capacitistas de ele tem autismo, mas ele conseguiu. Não, é mostrar que o espaço, né, escolar, todos os espaços são importantes para a participação de todos. Todos têm o direito de estar ali. No caso do atendimento educacional especializado, uma coisa que precisa ficar muito clara é que ele é um atendimento complementar. Então, o atendimento educacional especializado, ele precisa complementar o trabalho do professor em sala de aula. Então, através do plano educacional individualizado, que precisa também ser feito em conjunto, vocês vão ver as potencialidades dos seus estudantes. E aí, a partir disso, é que vocês vão elaborar as estratégias para atender aquele sujeito e transformá-lo em protagonista do processo de ensino e aprendizagem dele. Tá? E aí, como que a gente toma esse cuidado, né, para não promover a integração? Lembra que eu falei que a gente pode utilizar o PEI, né, para toda a turma? Você pode utilizar material adaptado com toda a turma? Então, é isso. Quando vocês elaborarem, né, uma adequação, uma adaptação, vocês podem utilizar com todos os estudantes para que o seu estudante com necessidades educacionais especiais possa participar daquele processo com todos os estudantes, tendo todo o aparato que ele precisa, tá? A integração em sala de aula ela acontece muito quando, por exemplo, os estudantes estão fazendo alguma atividade, vamos dar um exemplo, atividade de biologia na sala de aula, e o meu aluno com necessidade educacional especial, ele está pintando um desenho que está na moda agora, Bob Goods, por exemplo, no cantinho da sala. Tá? Então, é aí onde a integração acontece. Ou quando
os estudantes estão fazendo uma atividade e aí o professor acha que adaptar é dar uma atividade empobrecida para aquele estudante, né? Então, assim, é mantendo o diálogo. Ambos os professores precisam manter o diálogo para que diferentes formas de adequação possam ser pensadas. E aí você traz esse protagonismo para o seu estudante, através do plano educacional individualizado, que você pode utilizar com toda a turma. Obrigado, Ingrid. Obrigado pelas perguntas, agradeço a Mônica, a Laísa também. E agora vamos nos encaminhando para o final, pedir à professora Ingrid, ao professor Miguel, que façam suas considerações finais, e após isso eu retomo a fala e a gente encerra aqui nosso primeiro seminário. Quer começar, Ingrid? Tá. Então, eu quero agradecer a participação, a fazer parte desse projeto maravilhoso, que tem muito a contribuir para a educação do nosso país. Estou aí à disposição para quem quiser conversar mais a respeito de alfabetização científica, aprofundar, discutir alguns textos, como eu falei, a gente nunca sabe tudo, a gente sempre está aprendendo, então é uma troca. Então, assim como eu tenho muito para aprender sobre alfabetização científica ainda, a gente tem muito para trocar. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar fazendo parte desse grupo e trazer um pouco do meu conhecimento a respeito da alfabetização científica. É isso. Gente, eu quero aproveitar também e agradecer a vocês pela presença e pela aprendizagem que está sendo construída aqui com esse grupo maravilhoso, e eu acho que a gente vai conseguir realizar um trabalho muito bom mesmo, tá? E um trabalho de suma importância, né? Tanto para nós que estamos participando do projeto, como para os nossos estudantes também, que vão beber dessas águas maravilhosas e vão se beneficiar também, né? Obrigado pelas falas. E só complementando, e para a gente finalizar, é isso. Somos um grupo de pesquisadores, é um processo contínuo de formação, a gente defende essa formação continuada. As estudantes estão na formação inicial. Hoje a gente já tem, né, conforme a Ingrid trouxe na fala dela, a partir de 2015, o Conselho Nacional de Educação ele chancela a obrigatoriedade da educação especial nos cursos de licenciatura, magistério e fonoaudiologia também. Então, são tópicos iniciais, mas essa formação continuada é importante, seja ela em projetos de extensão, e até cursos livres também, pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, que a gente não pare de estudar, porque a sociedade ela demanda novas exigências da gente, nossos estudantes também demandam de práticas que sejam equânimes, conforme as falas da Ingrid, e a gente não pode excluir esses atores sociais, porque são sujeitos de direito. A Ingrid trouxe as políticas públicas, falou um pouco do direito internacional, da Declaração de Salamanca de 94, que foi um evento que aconteceu na Espanha, muito importante. Depois trouxe alguns conceitos como necessidades educacionais especiais, e que depois foram sendo incorporados esses conceitos nas nossas políticas nacionais, nas nossas diretrizes, e que a gente tem hoje até uma legislação progressista, vamos dizer assim, né? A gente, quando compara até com outros países, o Brasil ele tem uma legislação progressista, mas é necessário que a gente traduza isso em políticas institucionais. Isso passa pelas barreiras que a Ingrid trouxe, atitudinais, não só arquitetônicas, né? A Ingrid falou um pouco do DUA, que nasceu lá para acessibilidade arquitetônica, mas depois que foi incorporada por conceitos da neurociência para o processo de ensino-aprendizagem. Então, hoje a gente chama de desenho universal para aprendizagem na educação, que a gente vai tratar, vai ser a temática do nosso próximo seminário. Agradeço a audiência aqui, os colegas, agradeço meus amigos pesquisadores que estão aqui compartilhando um pouco dos seus conhecimentos, que são muitos, né? Miguel humilde, dizendo um pouco, muitos. Ingrid também, todo mundo aqui, Maria também. Futuramente a gente vai ter ações concretas nas escolas, na escola, né, no instituto que a gente desenvolve o projeto.
Então, só tenho a agradecer esse time que eu reuni. Luana também está aqui, a jornalista, que trabalha na divulgação científica do projeto. Então, eu consegui reunir nesse projeto, eu estou muito feliz, pessoas de diferentes áreas. Então, continue seguindo nossa página, né, nossas páginas nas mídias sociais para ver, acompanharem nossos próximos trabalhos e esse processo de formação contínua, essa troca dialógica, conforme defende Paulo Freire. Obrigado, pessoal.